Evangelho de João, capítulo 5, nós leremos a partir do verso 25 e seguiremos até o verso de número 29. Diz então assim a palavra do nosso Deus: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Até aqui, irmãos, a nossa leitura de hoje. Meus queridos, nós vimos na semana passada as 3 certezas que todo aquele que ouve as palavras de Jesus pode ter. Nós declaramos aqui, usando o texto, o contexto imediato, esta grande verdade para os irmãos. E mais uma vez, Jesus, ele usa a expressão que vai se repetir algumas vezes em todo o Evangelho de João. Em verdade vos digo. Como nós já dissemos, essa é uma expressão muito usada por João dentro de todo o seu Evangelho, e ela tem por objetivo sublinhar e realçar as palavras de Jesus, ou aquelas palavras ditas por Jesus, que são extremamente importantes àqueles que as ouvem. Não que as demais palavras não sejam importantes, mas quando Jesus ele quer frisar algo e falar algo muito importante para os seus ouvintes dentro daquele contexto, ele usa essa expressão, e João ele se preocupa no seu evangelho de apresentá-la constantemente ao longo de toda a sua narrativa evangélica. E aqui, queridos, nós estamos diante de mais uma dessas expressões de Jesus. Nesse trecho do primeiro discurso de Jesus, nós encontramos 3 vezes essa declaração sendo apresentada por Jesus. E dentro desse texto que nós acabamos de ler, dentro desta terceira declaração de Jesus, nesse seu discurso, 2 fortes declarações são registradas por João aqui, a respeito do testemunho e da autoridade de Jesus, pronunciadas por ele mesmo. Nós devemos nos lembrar que Jesus está sendo questionado nesta passagem a respeito da sua autoridade para não apenas curar um homem que estava enfermo há 38 anos, ali à beira daquele tanque, esperando o movimento das águas, para que ele pudesse entrar ali e ser curado. Jesus é acusado por aqueles fariseus de estar quebrando, violando o sábado ao curar alguém naquele dia. E mais ainda, diz o texto, nós já vimos que eles procuram matar Jesus, porque Jesus não apenas curou no sábado, ou curava no sábado, mas ele se declarava o próprio Deus, ao usar o título de Filho do Homem. Ele diz: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E nós já vimos as implicações dessa declaração de Jesus nos ouvidos daqueles que estavam ali, combatendo os atos de Jesus de piedade e de misericórdia para com aquele homem. Ele é questionado acerca dos seus feitos no dia de sábado, e mais ainda, pelo fato de assumir essa posição de ser Filho de Deus. E Jesus então inicia, nós já vimos aqui, esse discurso longo. É o primeiro grande discurso de Jesus aqui no Evangelho de João, dependendo tudo aquilo que ele tem feito, tudo aquilo que ele havia confessado, quem ele é.
E nessa terceira declaração de Jesus, ele vai nos mostrar, nos apresentar provas de que, de fato, ele tem autoridade para fazer o que faz. E o que Jesus, então, declara acerca de si mesmo no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos? Primeiramente, ele vai nos dizer que o Filho do Homem recebeu autoridade para dar vida. Acerca de si mesmo, Jesus fala: eu tenho autoridade para conceder vida a quem eu desejar. Nós já vimos isso em alguns versículos anteriores, Jesus dizendo que ele ressuscita, ele dá vida a quem ele quiser. O Pai lhe confiou essa autoridade e ele usa essa sua autoridade para conferir vida a quem ele deseja. Nesses versículos aqui, versos 25 e 26, eu gostaria que os irmãos olhassem diretamente para esse texto. Nós encontramos uma declaração impressionante a respeito do poder de Cristo em dar vida às almas que estão mortas. Nós devemos considerar que Jesus está falando para judeus, e esses judeus, cada judeu, praticamente todos eles, na sua ampla maioria, acreditavam na ressurreição vindoura, carregavam consigo a esperança na ressurreição no final dos tempos. Mas o que Jesus faz aqui nesse texto é afirmar que aqueles que creem no seu nome, que creem no Filho do Homem, já experimentam tal realidade futura no presente. O que Jesus faz é ampliar a concepção, o entendimento daqueles homens acerca da ressurreição. É certo que haverá uma ressurreição futura. É certo que os mortos ressuscitarão ao final da história. Mas o que Jesus passa a demonstrar aqui é que desde esse momento, os mortos já podem ouvir a voz do Filho do Homem e receber vida. E receberem vida e serem resgatados do poder da morte. É a segunda vez, meus irmãos, se você prestar atenção nas palavras de Jesus no texto, que Jesus usa o termo "vem a hora e já chegou". Se nós voltarmos no capítulo 4, no verso 23, Jesus usa essa mesma expressão ao falar com aquela mulher samaritana na beira do poço de Jacó, a respeito da verdadeira adoração. Ele diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, essa expressão, queridos, que nos é apresentada aqui no verso 25, e tendo seu desdobramento no verso seguinte, traz essa mesma ideia que Jesus prenunciou ali naquela conversa com a mulher samaritana. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. É uma realidade presente, imediata, inaugurada com o ministério do Filho do Homem, com o ministério de Jesus. E ele diz: esse momento já é chegado. Que momento é esse? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Essa é uma expressão única do Evangelho, que está presente apenas no Evangelho de João, que transmite tanto uma expectativa futura, quanto uma realidade presente do que Jesus está trazendo, do que Deus trará, mas já está sendo inaugurado em Jesus. A pergunta é: quando Jesus diz que a hora já chegou, o momento já é presente, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão, a que mortos Jesus está se referindo aqui? Quem são os mortos aos quais ele se refere aqui no verso 25? Quem seriam aqueles, é a pergunta, que ouviriam a voz do Filho do Homem e viveriam? É claro que
o aspecto futuro está sendo anunciado aqui. Não há dúvidas disso. De que no grande dia, no dia do Senhor, ao comando, à voz do Senhor, mortos ressuscitarão e estarão diante do Senhor. Mas ele diz, isso já começa a acontecer agora. Essa ressurreição, ela já é experimentada de certa maneira hoje. Certamente, querido, Jesus ressuscitou pessoas dentre os mortos. Podemos lembrar aqui de Lázaro. É um milagre, ou é o 7º milagre registrado por João em seu evangelho, é o ápice desses milagres que Jesus está fazendo aos homens, mostrando que o Filho do Homem tem poder para ressuscitar mortos. Nós vimos Jesus ressuscitando o filho de uma viúva. Num cortejo fúnebre, Jesus para aquele cortejo e ressuscita e restitui aquele jovem à sua mãe. Nós vimos diversos milagres feitos por Jesus, realizados por Jesus. Como eu disse, João, ele procura selecionar alguns deles para que pudéssemos crer em quem Jesus é. Mas há uma dimensão, queridos, muito maior do que aquela que nós veremos lá no capítulo 11, quando chegarmos diante do túmulo de Lázaro e Jesus, ao seu comando, chamar Lázaro para fora e Lázaro ressuscitar dentre os mortos, estando já 4 dias sepultado. Há uma dimensão aqui muito superior a esta, que envolve apenas a ressurreição da morte física. Mortos que são apresentados aqui por Jesus são aqueles que estão na sua condição espiritual deplorável, mortos espiritualmente falando, aqueles que estão em seus pecados, em suas transgressões. Eles ouvem a voz do Filho de Deus quando o Evangelho é anunciado, e tendo ouvido a voz do Filho de Deus, no momento em que aceitam a mensagem de salvação e de graça, a oferta da graça, se arrependem dos seus pecados e recebem o Salvador, a Bíblia diz que eles passam da morte para a vida. Efésios capítulo 2, verso 1, Colossenses capítulo 2, verso 13, revelam a condição espiritual de todo aquele que ainda não foi regenerado. Eu queria convidá-los a lerem comigo esses 2 textos citados aqui. Efésios 2, verso 1. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: ele vos deu vida. Jesus, o Senhor, deu vida a vocês, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a condição de todo homem não regenerado. É para essas pessoas que Cristo está falando. É para essas pessoas que o Evangelho está sendo anunciado, está sendo proclamado. Quando Jesus diz que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão, ele está apontando num contexto mais imediato para esta realidade. Passarão da morte espiritual para a vida eterna. Receberão vida dentro de si por obra do Espírito Santo, regenerando os seus corações. Colossenses capítulo 2 expressa, revela mais uma vez, em mais um texto que revela essa condição terrível em que o homem se encontra quando ainda não experimentou a regeneração. Colossenses 2, verso 13. A palavra de Deus, Paulo escrevendo então assim aos crentes de Colossos, ele diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Que maravilha, irmãos! É algo maravilhoso saber que a vida nos é concedida pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, o Filho do Homem, através da fé manifestada na sua pessoa. Crendo na sua palavra, no seu nome, nós recebemos vida. Disse Riley,
ele escreve, comentando esta realidade, ele diz assim, abre aspas, a voz do Filho de Deus despertou para a vida espiritual corações que estavam mortos e os fez sentir a necessidade de salvação, arrependimento e fé. É Cristo quem fala ao coração através do seu Espírito. Os mortos ouvem a voz do Filho de Deus e vivem. O que acontece quando Jesus, o Filho do Homem, fala? Mortos ouvem e recebem vida. Que coisa maravilhosa, queridos. A condição deplorável da humanidade, ela é descrita na própria fala de Jesus, anunciando que, pelo poder das palavras de Jesus, da voz do Filho do Homem, mortos espiritualmente seriam levantados das suas sepulturas, seriam alcançados por essa graça regeneradora, e ao ouvirem a mensagem proclamada pelo Filho do Homem, receberiam vida. Durante seu ministério terreno, muitas pessoas foram alcançadas por essa graça salvadora, regeneradora, pela pregação do Filho do Homem. É uma pena que a maioria das autoridades judaicas, dos homens mais cultos e detentores da palavra de Deus naquele tempo, foram exatamente essas pessoas que mais negaram e rejeitaram a fé em Cristo Jesus. Ao passo que as pessoas mais simples ouviram os ensinamentos de Jesus e creram. Pescadores do mar da Galileia creram quando ele os chamou para segui-lo. Multidões ouviram a sua voz e foram impactadas pelos seus ensinamentos. Seus corações foram regenerados quando ouviram a voz do Senhor e tiveram a vida transformada. Não apenas seus problemas materiais, não apenas suas dificuldades comuns aos homens, mas toda a realidade da sua vida espiritual, da sua condição espiritual foi transformada quando Cristo lhes falou, quando Cristo lhes chamou, e crendo, eles receberam o convite e foram regenerados, receberam vida. A razão pela qual mortos veem a vida ao ouvirem Jesus falar está no fato de ele ser o próprio detentor da vida, o autor da vida. Por que quando Cristo fala, mortos veem a vida? Por que quando Cristo chama pecadores ao arrependimento, estando eles mortos, são trazidos à vida espiritual? Porque nele reside essa capacidade de dar vida, porque ele é a própria vida. A palavra de Deus nos mostra que a ele foi concedido, dado essa autoridade de dar vida. E Jesus, dependendo então a sua posição, dependendo dessa autoridade, ele afirma para aqueles que estavam ali, o questionando pelos seus atos, ele diz, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E o verso 26 nos dá a razão pela qual mortos obedecem e recebem vida quando Jesus fala. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós não podemos regenerar corações, irmãos. Nós não conseguimos regenerar homens. Nós não podemos plantar fé no coração de pessoas, mas Deus pode. Nós não temos essa vida em nós de forma inerente. Nós não somos detentores da vida, nós a possuímos, nós recebemos, fomos alcançados por essa vida. Mas quem é o autor da vida? O próprio Deus, Pai de todas as coisas. E Jesus diz, eu posso dar a vida porque o Pai, que tem a vida, me concedeu também dar a vida àquele que está morto. É por isso, queridos, que mortos veem a vida ao ouvirem a voz de Jesus.
Agora, e porém, não foi apenas a autoridade para conceder vida que ele recebeu. Essa é a primeira parte do discurso de Jesus. Nesse trecho final, em que ele usa pela última vez essa expressão no discurso, em verdade vos digo, ele nos apresenta aqui duas razões que apontam para que aquilo que ele está falando é verdadeiro. Ele mostra que ele tem, em primeiro lugar, autoridade para dar vida, para conceder vida, porque ele recebeu do Pai isso. Mas não apenas isto. Há um outro ponto aqui. Há uma outra realidade. Diz o texto, em segundo lugar, que ele recebeu autoridade para julgar. Os versos de 27 a 29 nos mostram essa realidade. Jesus é o autor da vida, é quem concede vida, livremente, graciosamente, gratuitamente, mas ele também é juiz. E aqui é um ponto que as pessoas não gostam muito. As pessoas não gostam muito do conceito de juiz relacionado a Jesus, porque elas não gostam de terem seus pecados anunciados e confrontados por aquele que fala. O texto vai nos mostrar que ele, além de ser possuidor da vida, a ele também foi conferido o poder de julgamento. Vamos ver o texto, irmãos. Eu convido você a olhar para o texto aí na sua Bíblia. No verso 27 ele diz: e lhe deu autoridade para julgar. Deu autoridade para dar vida, mas deu autoridade para julgar. Por quê? Está aí a resposta. Porque é o Filho do Homem, aquele que tem essa autoridade para julgar os povos, para julgar as nações. Então, os versos seguintes dizem, verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Meus queridos, em Cristo há essa autoridade para julgar. Ele é juiz de todas as coisas. Esse juízo que ele é pré-anunciado pelas palavras de Jesus aqui, ele acontecerá no grande dia de Cristo. Aonde, agora aqui encaixando a realidade futura, mortos serão levantados das suas sepulturas, mortos serão ressuscitados no grande dia de Cristo, para se apresentarem ou serem apresentados diante de Deus, que os julgará, conforme as suas próprias obras. Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava pregando em Cesareia a Cornélio e os da sua casa, levando o evangelho para os gentios. Capítulo 10, verso 42 nos diz, no seu discurso ele diz, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Quem Jesus é, queridos? Quem Jesus é? Jesus, ele é o autor da vida, ele concede vida, ele concede salvação, mas a Bíblia diz que ele também é juiz, juiz de todos, vivos e mortos. Ninguém está fora dos seus olhos, ninguém está fora do alcance do seu julgamento. O dia em que todos os mortos serão levantados e comparecerão diante do trono de Deus para serem julgados, segundo as suas obras. Neste dia, no dia de Cristo, no dia do juízo de Deus, as obras de cada um serão vistas e contempladas.
aqueles que se recusaram a ouvir a voz de Cristo aqui nessa vida e vir a Ele em arrependimento, atendendo ao chamado doce do pastor que convida as suas ovelhas a virem e serem ministradas por Ele, ao comando do Senhor, todas essas pessoas virão e serão postas diante do trono de Deus para serem julgadas por suas impiedades, porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Mantiveram seus corações endurecidos para o pecado, endurecidos na incredulidade, tal qual esses judeus que queriam matar Jesus por causa das suas declarações, não aceitando quem Ele é, o próprio Filho de Deus. Ao ouvirem essas palavras de Jesus, ao invés de terem seus corações quebrantados, se arrependerem dos seus pecados, irem a Cristo em arrependimento, eles fecharam seus punhos contra Deus. Eles pegaram em pedras, eles ameaçaram e disseram: matemo-lo. Rilharam os seus dentes, se enfureceram contra Jesus e queriam matá-lo. Assim são todos aqueles que não se dobram ao chamado do Evangelho, ao arrependimento. Essas pessoas que não ouviram a voz do doce pastor, do supremo pastor, aqueles que não ouviram a voz de Cristo, porque estavam mortos nos seus pecados, na dureza dos seus corações, endurecidos, e não foram alvos da misericórdia salvadora de Cristo, mas mantiveram-se endurecidos, duros, fechados ao Evangelho. Também estes serão levantados dentre os mortos. A primeira ressurreição que ele aponta é uma ressurreição espiritual. É o que nós encontramos na fala de João, em Apocalipse, a primeira ressurreição. Aqueles que são bem-aventurados e participam dessa primeira ressurreição, que foram alcançados pela voz do Salvador, foram regenerados em seus corações e atenderam ao chamado do Messias, do Cristo, creram, receberam vida. Mas aqueles que fecharam seus corações, aqueles que trancaram suas vidas para o Salvador, estes serão ressuscitados também. Mas uma ressurreição carnal, a ressurreição do corpo, para que sejam julgados pelos seus atos de obstinação, de pecados contra Deus, que se recusaram a ouvir a voz de Cristo, permaneceram endurecidos, estarão diante do trono de Deus e serão julgados por Ele pelas suas impiedades. Morreram em seus pecados, morreram debaixo do juízo, não creram na mensagem do Evangelho, não creram no Salvador, não creram nas boas novas do Evangelho, mas se fecharam em sua própria dureza, em sua própria cegueira. Ainda comentando Riley acerca desse tema, ele diz as seguintes palavras: quando homens morrem, não está tudo acabado. Quer eles queiram, quer não, terão de sair do túmulo no último dia e comparecer diante do tribunal de Cristo. Ninguém escapará à chamada de Jesus. Isso é maravilhoso. Não há como dizer: não comparecerei a este julgamento, não estarei lá, não irei. Hoje as pessoas podem dizer: eu não quero. Hoje as pessoas podem dizer: eu me recuso a ouvir o chamado de Cristo ao arrependimento. Mas neste dia, queridos, querendo ou não, terão que sair dos seus túmulos, serão trazidos à vida para comparecer diante do tribunal de Cristo. E ele segue dizendo: quando sua voz convocá-los à sua presença, todos obedecerão. E ao ressuscitarem, os homens não ressurgirão na mesma condição. Haverá duas classes de pessoas, dois partidos e dois grupos. Nem todos irão para o céu e serão salvos, diz ele. Alguns ressuscitarão para herdar a vida eterna, mas outros ressurgirão,
para apenas serem condenados. Queridos, ninguém escapará dessa realidade. No último dia, ao comando, à voz do Senhor, os mortos serão levantados das suas sepulturas, inclusive nós. Todos nós nos apresentaremos diante do Senhor. Naquele dia haverá 2 grupos. Embora todos ressuscitem, nem todos ressuscitarão na mesma condição. Haverá uma separação, queridos, entre aqueles que são ovelhas de Cristo, servos de Cristo, e aqueles que não. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que creram no Evangelho, serão ressuscitados para a glória eterna. Comparecerão diante do trono de Deus, não para serem culpados, punidos, castigados, julgados, porque nós já fomos julgados em Cristo Jesus. Da mesma forma, o ímpio, quando se apresentar diante do tribunal do Senhor, ele não estará ali para que naquele momento seja decidido o destino da sua alma. Não, o destino da sua alma já está traçado desde já. Todos nós já vimos aqui a condição do homem não regenerado, é perdido, ele nasce perdido. A única forma dele escapar dessa condenação eterna é ele correr para Cristo, ele se abrigar aos pés de Cristo, se esconder atrás da cruz de Cristo, receber a justiça de Cristo. Se ele não fizer isso, ele está prosseguindo na sua condição. O que vai ser feito é simplesmente uma declaração formal da sua condenação já presente. Serão lançados no pavor eterno, na condenação eterna. São verdades duras, irmãos, mas nós não podemos fugir delas. São terríveis. Mas essas palavras de Jesus são claras, são inconfundíveis. Estando escrito, tendo sido dito, assim acontecerá. Porque Ele é juiz sobre todas as coisas. A pergunta que eu gostaria de trazer para a gente meditar nela nessa noite é: de qual lado você estará no dia da ressurreição final? De qual lado você estará no dia da ressurreição final, naquele último dia? A qual grupo você estará associado no dia de Cristo? A qual desses grupos? Aqueles que ouviram a sua voz, creram que Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador do mundo. Estas pessoas, você pertence a esse grupo. O que a Bíblia diz é que a estes será concedido a vida eterna, estarão seguros, contados entre aqueles que pertencem ao Senhor. A eles será dito: vinde benditos de meu Pai, e entrem no gozo do Senhor. Tomem posse do reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. A qual grupo, meu querido, você pertence? Será que você faz parte desse grupo, daqueles que creram e que já experimentaram um pouco dessa ressurreição futura agora? Você já experimenta dessa ressurreição hoje? Você já ouviu a voz de Cristo, creu no Evangelho e, portanto, foi ressuscitado espiritualmente? Você faz parte desse grupo? Ou você faz parte daqueles que endureceram seus corações, como esses judeus aqui no texto, que queriam matá-lo, ignoravam as suas pregações, os seus ensinos, seus milagres, seus sinais e feitos, que não creram no Filho de Deus, e que, portanto, serão lançados nas trevas eternas, naquilo que a Bíblia chama de fogo inextinguível e tormento eterno, sofrimento, ranger de dentes. A qual desses grupos você pertence? No dia de Cristo, no dia da ressurreição final,
de que lado você estará? À direita ou à esquerda? Você será contado com as ovelhas de Cristo ou com os cabritos, separados, ignorados e deixados lançados à perdição? Queridos, só há dois destinos eternos: a vida eterna ou a morte eterna, o horror eterno. Não existe uma zona cinzenta, uma zona neutra, aonde você pode ficar. Não existe o nada depois da morte, como muitos querem crer. Ou esperam, ou torcem para que assim seja. A Bíblia é clara, ela é transparente nesse ensino. A palavra de Deus, o escritor de Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Você está preparado para o juízo? Se você ainda não creu em Jesus, não confiou em Cristo como Senhor e Salvador, se você não recebeu vida dele, é preciso que você o faça o quanto antes, se arrependendo dos seus pecados, vindo até ele, para que você não o encontre naquele dia como um adversário, para que você não compareça diante do Senhor para receber a justa punição pelos seus pecados. A pergunta que nós fazemos aqui, eu gostaria que você refletisse nisso. Você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparado para estar frente a frente com Ele, para ter os seus pecados julgados por Ele? Se você é um cristão, você não precisa temer, porque você sabe que todos os seus pecados já foram lavados no sangue de Jesus, que você já recebeu a justificação, a justiça de Cristo já está sobre você. Mas se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não experimentou desta primeira ressurreição, o que aguarda é o julgamento diante do trono de Deus, um julgamento justo, terrível. Nada passará desapercebido aos olhos de Deus. De todas as suas obras, Deus lhe pedirá conta. De qual lado você estará no dia da ressurreição final? Jesus é aquele que tem o poder para dar vida. Jesus é aquele que tem poder para julgar. Porque assim como recebeu vida do Pai, autoridade para conceder vida, ele recebeu do Pai autoridade para julgar todo aquele que não crê nas suas palavras. Corra para Cristo, se refugie em Cristo, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Salvador. A Bíblia diz que há graça e misericórdia infindáveis em Deus. Mas o tempo de você buscar essa graça, essa misericórdia é hoje. Não espere receber misericórdia naquele dia, se você morrer em seus pecados. Não espere apelar por misericórdia naquele dia, no dia do tribunal de Cristo, no dia do grande juízo, se aqui nesse mundo você não foi até Ele, suplicando por sua graça e por sua misericórdia. Que Deus tenha compaixão de nós e nos ajude a reconhecer essas coisas. Oremos ao Senhor.